Hello, galera. E aí, Henrique, Júnior, Gabi. Duas Gabis, né? Gabis. Otávio, o cara que decide competir da noite pro dia, literalmente. Esse cara é louco, hein? Não é um louco, gente boa. É, galera, vamos entrando, vamos entrando. Acho que eu já vou chamar o Doctor. Aí, voltou. Já começou o problema da conexão, hein? Pelo amor de Deus. Chamar o doutor Roberto. Doutor Roberto. Opa. Será que foi? Convidado. Boa noite, Gabi. Maurício. Maurício. Mama. A mãe sempre tá, né? A mãe não perde uma. E aí, Gu? Você que é brabo, parceiro. Galera, eu tentei chamar o doutor aqui, mas não sei se foi não. Deixa eu chamar de novo. Doutor Roberto não está conseguindo participar. Vamos chamar de novo. Esse horário não é muito bom para fazer live, porque parece que é muito congestionado. Grande, Ricardo. Ui, agora deu certo. Eu tava aí, você não tava me vendo, eu acho. Ah, é? Mas tranquilo. Eu entrei faz 20 segundos. E aí, Doc, E tudo em aí, ordem? tudo bem, você? Tudo ótimo Tranquilo? também, graças a Muito, Deus. muito trabalho por aí? Pouquinho, e aí? É, pouquinho aqui também. Acabando Graças a Deus. agora. Graças a Graças a Deus, Deus. né? O importante é trabalhar. Esse é um cansaço bom. Com certeza. E agora vamos falar de energia, de bem-estar, de composição corporal, de massa muscular, De melhora de saúde, de melhora de cuidados. saúde, cuidados com a saúde, com certeza, com certeza. E aí, o Bom, pessoal mandou muitas dúvidas aí para você. mandaram umas bem legais, Legal, legal, show. Eu também Vamos separei começar algumas, então? eu também separei algumas coisas aqui, mas a gente vai debatendo. O pessoal também, se quiser perguntar aí também, pode ir perguntando. Aí no que der a gente responde durante a live ou depois aí também, né? Tá bom. Então, ó, posso começar com uma? Manda ver. Como tratar ou evitar os efeitos colaterais de acne e queda de cabelo causados pela DHT? Essa é legal. Aí, como que eu acho que eu posso introduzir para a galera entender como que surge o efeito colateral? Quando você usa testosterona, você vai ter, ela vai agir em todo o receptor, de todo o corpo. Aonde você gostaria, que é no músculo, e vai causar síntese proteica. Só que o problema é que ela também vai agir em receptores que você não gostaria. No caso, se o cara tem bastante receptor na pele, ela vai agir no receptor, vai se ligar no receptor androgênico da pele e vai causar espinha. Se o cara tem Perfeito, bastante perfeito. receptor de DHT no couro cabeludo, vai cair cabelo e é aí que começam os efeitos indesejáveis. Então, qual Sim, que seria o hormônio perfeito? O hormônio que, quando você usa, só se ligaria no receptor de forma seletiva, no receptor do músculo, que é só o que você quer, para causar a sim. síntese proteica e não se ligaria em receptores que você não gostaria. Ok. Sim. Então, aí como que evita esse. Como que a gente É, evita. Como que uma você coisa, evita que ela se esses liga. efeitos colaterais? Uma coisa também que é muito individual, né? A quantidade de receptores no couro cabeludo e na pele, né? Vai ter pessoas que vão ter muito mais receptores nesses lugares, com uma tendência maior, né?
a queda de cabelo, tanto em mulheres quanto homens, assim como mais acne. Isso a gente vê também, independente até do uso de hormônios. E aí os hormônios, né, principalmente a testosterona e os derivados, que se transformam nesse hormônio que você citou, né, que é a DHT, que é a dihidrotestosterona, se liga a esses receptores no couro cabeludo e na pele, em quem tem essa tendência, fazendo, né, mais efeitos negativos, né, assim, principalmente mulheres, né, que ficam com a pele acneica, né, e homens que eventualmente têm queda de cabelo. Eu até, na terça-feira, eu conversei com um dermatologista, exatamente o papo era sobre isso. O pessoal também pode, que queira mais se aprofundar, pode até assistir a live que está gravada. E aí você tem diversas formas de minimizar isso aí, né? Uma dieta bem limpa, bem feita, ajuda muito, Ricardo, porque a insulina, principalmente na mulher, ela aumenta a testosterona livre. Então, isso é muito visto em mulheres com síndrome do ovário policístico, que têm resistência à insulina. E elas têm, sem usar testosterona, elas produzem muita testosterona e tem muita acne, tem queda de cabelo e tem muitos pelos. Não tudo, mas às vezes mais um, mais outro. E a testosterona, junto com a insulina, né? Que se a mulher está usando algum tipo de testosterona e come muito errado, ela vai ter mais chance. Então, a alimentação já seria crucial. O próprio exercício diminui, sensibiliza a insulina, o que ajuda também. Aí eu vou entrar na medicamentos, suplementos. Tem um suplemento muito bacana, um fitoterápico, que pode ajudar, que chama sal palmeto. Não sei se você conhece. Conheço. SAW palmeto, meio como se fosse palmito, só que com I no lugar do I. Que também ele ajudaria a inibir a conversão de testosterona em dihidrotestosterona. E aí tem os medicamentos, né? A espironolactona, que é o Dactone, que é muito usado em mulheres. Tem a finasterida, que hoje também muitos dermatos já usam também em mulheres, que sempre foi usada nos homens, né, para contrabalancear e para minimizar os efeitos negativos, né? Mas também o ideal é que você às vezes diminua a dose e também, né, não só fique tratando a consequência, né? Até porque eu percebo que, mesmo com uma DHT controlada, não é certeza que você não vai ter os efeitos colaterais. Sem dúvida, porque o exame nem sempre ele mostra tudo que a gente quer, né? Você pode eventualmente estar, o exame está lindo, mas você não está lindo, né? Então, o exame hormonal, pessoal, para quem às vezes confunde, né? O cara olha, poxa, eu tenho 1000 de testosterona sem usar. E às vezes é uma pessoa que não tem uma massa muscular desenvolvida. Às vezes é um cara que não tem uma libido boa. Eu pego É vários muito, pacientes assim. É é muito legal isso, né? individual. O cara que tem a testosterona de 1000, ele acha que ele tem um bom potencial genético, mas na verdade não é a testosterona, né? Esse São, cara, ele vai ser abençoado se ele tiver muito receptor de testosterona no músculo para ela fazer efeito ali. exatamente, exatamente. De testosterona e até da própria dihidrotestosterona, né? Então, eu posso Então, falar que assim, a disposição de receptores androgênicos, que é a maior responsável pelo potencial genético. O cara que tem pouco receptor androgênico no couro cabeludo e na pele e muito no músculo, esse cara nasceu para tomar bomba. exato, ele aguenta mais, né? E não, sem dúvida. E assim, lógico que de avaliar, tem muitos que não vão se incomodar eventualmente com isso e vão, por exemplo, ter outros colaterais não tão também aceitáveis para muitos, né? Como, por exemplo, o sexual, né? Então, uma dose suprafisiológica de testosterona, o cara, pô, tá com 2000 de testosterona, então vou estar com 4 vezes mais libido que o cara que está com 500. Não é Não, tão. não. Então, muitas vezes é um bloqueio do receptor no centro da libido, né? Então, você, mesmo com uma testosterona alta, e não necessariamente 2000, até 1000, às vezes alguém tem uma queixa sexual independente do valor. Então, a questão hormonal, ela tem que ser muito individualizada com a pessoa, né? E nem sempre o que está ali no papel traduz, né? Se traduz no que está acontecendo na vida real. Show de bola. Isso daí aparece bastante gente falando, né? O pessoal administrando testosterona e com libido baixo. Libido baixa. Sim, Geralmente tá sim, fazendo merda, né? sim. Geralmente tá fazendo merda. Muitos acabam usando o anastrozol, né, em doses muito altas, né, que diminui demais o estradiol. Para quem não sabe, a testosterona também se transforma num hormônio mais feminino, que é o estradiol. E o estradiol, Ricardo, há pouco tempo atrás, ele era encarado como um hormônio negativo no homem, né? Quanto menos, melhor. Assim como a testosterona na mulher. Né, as bulas dos anticoncepcionais, elas se vangloriavam por, nossa, olha, bloqueia completamente a testosterona. Então, testosterona não deveria ter na mulher e estradiol não deveria ter no homem. Era mais ou menos isso. E nos últimos anos a gente foi vendo que não, né? Que o homem sim tem que ter um nível bom de estradiol tanto para a função sexual,
tanto para queima de gordura. Tem um artigo que está no meu blog, estou mostrando que o estradiol, ele também controla... Primeiro, prejudica a queima de gordura. Exato. E outra ação também mais recente que se descobriu, cara, foi muito, para mim, muito... Porque assim, se via que a menopausa não sem tratamento aumentava a chance de Alzheimer nas mulheres mais velhas. Por conta também do déficit de estradiol. Lógico que não é só essa causa, mas contribuiria também. E seria nos homens seria esperado o hormônio correspondente. Mas não, que se viu que quando vai cair na testosterona no homem, o estradiol cai junto. E o Alzheimer também seria por conta desse estradiol mais baixo, não necessariamente por conta da testosterona. Ou seja, o estradiol cerebral é importante do homem e da mulher, para eventualmente manter uma capacidade intelectual, entendeu? Eu percebo que é difícil associar uma causa, uma consequência a um hormônio sozinho. É sempre o equilíbrio, é o contexto que vai causar, né? Sem dúvida. E sempre correlacionando com a questão, o que está sentindo, o que está demonstrando fisicamente, né? Aí você tocou um ponto legal também. Eu vejo muita gente tratar o exame. Tipo, o cara tá usando testosterona e, na minha opinião, o cara que tem uma testosterona suprafisiológica é de se esperar um estradiol um pouquinho mais elevado também, só que ele não tem clínica, não está aromatizando, não tem sensibilidade nem nada. Só que ele viu o estradiol mais alto no exame e toca anastrozol. É uma grande cagada, né? Também acho, perfeito. E isso acontece mais ainda quando se vê a DHT mais alta e o cara não tem nenhuma clínica de... Né, é muito comum, né, no meu meio, os médicos pedirem, né, de hidrotestosterona, mesmo nas pessoas que não estão usando, e aí ela vem lá levemente elevada, ou próximo ao limite superior da referência, e fala, não, você tem uma DHT alta, temos que já diminuir. E já entra com uma finasterida e o cara não tem queixa capilar, não tem queixa de acne e já vai eventualmente bloquear aquele hormônio porque no exame está alto, né? Mas às vezes já foi alto a vida inteira para aquela pessoa. Eu pego jovens, cara, com caras fortes, que você vê que, pô, né, o pessoal, né, fala, abre o jogo, cara forte, pô, não tem queixa sexual, você vê que tem sinais de testosterona, por exemplo, tem uma mandíbula mais arcada, aquele aspecto facial mais másculo, né, de sinais de testosterona, da própria testosterona, né? E o cara vai lá, você tem uma testosterona de 350, 400. E o cara tem todos os sinais, que é o que você falou do receptor. Então não é necessariamente o nível laboratorial, e sim o receptor. Como determinar receptor, realmente não vai ter nenhum, talvez, num futuro que a gente nem esteja aqui, consiga se determinar. Mas, a priori, é você avaliar. Então você olha para um cara, às vezes, sem usar, por esse cara realmente teve uma boa ação na testosterona. O cara tem um tronco alargado, uma cintura mais afilada, né, tem um rosto, uma mandíbula mais quadrada, né, que você vê que o pessoal da harmonização facial está fazendo isso agora, porque é uma característica máscula, né, que a testosterona nos proporciona. E às vezes um homem que teve menos receptor para testosterona na face, ele não vai ter uma mandíbula muito alargada e ele, sem querer, às vezes fica um pouco menos atrativo para o sexo oposto, né? Não o sexo oposto, mas para, né, então ele quer ter aquela mandíbula mais alargada para ficar mais atrativo. E a testosterona faz isso, né? Seria um sinal de uma testosterona boa, né? E eu posso falar, então, que a clínica sempre vai superar o exame. Se o cara tá, às vezes, com o exame levemente alterado, mas não tem nenhuma clínica, nada se faz. A não ser também em níveis muito, né, que extrapolem demais nos valores de referência. Né? Levemente. Exato. Então, o cara tem de 300 a 700, 300 a 900, que seja. Agora, sim, se você, o homem vai lá, tá com uma testosterona de 150, né, repete-se o exame de novo, ele tem hipogonadismo, né, que se chama que realmente ele deve fazer reposição. E eu tenho paciente que tem esse nível de 150, acredite se quiser, um recente. 150 testosterona, não tem nenhum sintoma de falta. E eu confirmei o exame, testosterona baixa. Falei, olha, você tem que fazer reposição hormonal, até pensando na sua saúde cerebral, saúde cardiovascular, menor chance de depressão, de obesidade ao longo do seu envelhecimento. Então, em níveis assim como a própria hormônio da tireoide, o TSH. Então, se você pega o cara não sente nada, mas tem um TSH, que é o marcador da tireoide, muito elevado, ou um TSH praticamente zerado, ele tem hipertiroidismo ou hipo, tem que tratar. Então, valores mais bizarros, né, realmente são relevantes. Mas esses valores que o pessoal fica né, ali, principalmente testosterona, né? Em mulher se vê muito isso, né?
Às vezes você vê até... Até porque aquela referência não é uma referência ideal, é uma média de milhões de pessoas, né? Exato, exatamente. Então Não sempre vai ter tá que ali no meio, tá bom. individualizar, né? E eu recebo muita pergunta, né, nas redes sociais, no meu blog. Eu tenho tanto de testosterona, eu faço reposição, não faço. Cara, tipo, Depende. tipo, e não é porque você quer dificultar, quer criar. Alguns acham que o cara fala, mas você quer criar porque você quer que o cara vá na sua consulta. Tipo, não tem uma resposta. Se o cara não tem nenhuma queixa, realmente não tem. Eu tenho lugares que às vezes eu chego, o cara pergunta, quando que você acha bom ir atrás de fazer uma investigação hormonal? Às vezes pessoas, né, adultos jovens ali, né? Quando que você acha legal? Aí eu vejo o cara, ou a mulher, assim, também tem um aspecto físico, né, normal, bacana, não tem. Se sente bem, você tem alguma queixa, você treina legal, você tem uma disposição boa. Não tenho nada, eu tô super bem, no geral, bem. Então não precisa, cara. Tipo, não precisa. Continue assim. Pô, Não tá mexe no que tá quieto. Exato. Não sei que, olha, alguns vão querer um aumento de performance, eventualmente o cara pode ir atrás, mas se a pessoa tá ali só para buscar, né, e ela não tá tão incomodada com o que tá acontecendo, meu corpo tá legal para mim, pô, eu faço meu treininho, tá legal, minha função sexual é boa, não tenho tendência, não sou um cara fadigado, não tenho tendência a depressão, nada do tipo, cara, não precisa ficar buscando isso. Aí eventualmente, o cara fez uma teste, um exame de testosterona lá e deu baixo. Olha, a minha deu 300, tenho que repor. Cara, tipo, você não tem que repor porque tem Sabe que eu 300. percebo, Roberto? Às vezes o cara tá normal. Normal, se sentindo bem, libido boa, força, disposição, tal. Aí ele pega um exame de testosterona e o número, ele vê um número que ele não gostaria de ver. Aí o cara fica mal. A cara fica mal com o exame. Isso tem muito, com certeza. Cara, você falou uma coisa legal e a negada me pergunta muito. Hormônio tireoidiano para perder gordura. Vou dar minha opinião, aí você me fala se você concorda ou não. Tá. Termogênicos para perder gordura. Na minha opinião, os que são realmente eficientes, clenbuterol, efedrina e hormônio tireoidiano. Eficiente no sentido de realmente promoverem uma queima de gordura mais acentuada. Tá. Só que na minha experiência, eu já usei hormônio tireoidiano para competir. E já vi bastante casos assim. Tá. Na minha experiência, quando você usa isso em dose suprafisiológica, o cara que não precisa e usa igual eu fiz para competir. Tá. Sempre, no final, ele vai pagar o preço. Então, pro emagrecimento consistente no longo prazo, eu acho que não vale a pena usar termogênico. Porque, na minha opinião, é um resultado temporário, ilusório. Você vai ter o benefício na queima de gordura durante o uso e no pós-uso você vai pagar o preço e vai ganhar toda a gordura que você perdeu com ele, ou pelo menos quase toda. Sem dúvida. Até porque, falando em doses suprafisiológicas, né, você vai estar ambientando o seu corpo num nível muito alto daquela substância. Aí quando você parar de usar, você não vai estar mais com aquela substância lá, né? Então a sua capacidade de estoque de gordura, né, o termogênico que ele faz, né, tanto um termogênico não hormonal, como no caso da efedrina e do clenbuterol, né, que é um medicamento para asma, e aumenta a produção de adrenalina, né? E favorece o uso de gordura como fonte de energia. E aí você vai estar usando aquela substância que vai estar mais. De repente, você não tem mais aquela substância, a sua capacidade de queima vai diminuir e a sua capacidade de estoque vai aumentar. Né? O T3 já é um hormônio, né, diferente dessas substâncias, que também tem um efeito termogênico e vai potencializar, por se ligar receptores na célula de gordura, né, ligada à queima. No emagrecimento, assim, para resultado consistente no longo prazo, você acha que você também concorda então que em dose suprafisiológica não vale a pena porque o cara vai ter um efeito temporário? Antes de falar do temporário, eu pensaria até muito mais em efeitos colaterais, né? É um hormônio que realmente ele pode, em doses excessivas, é um hormônio que tem que tomar cuidado, né, em doses muito altas, porque ele, de tudo aí, né, cara, ninguém morre de acne, né, ninguém morre de ficar careca, agora com coração ninguém morre. E realmente o T3 em doses altas pode, né, causar algum problema cardiovascular. Você falou uma coisa legal, e às vezes eu percebo que o pessoal se preocupa muito com esses efeitos colaterais que são relativamente simples de controlar
e não se preocupam com efeitos colaterais que são silenciosos e você só vai conseguir ver através de exame de sangue, e esses são silenciosos e realmente podem te causar um Sem mal muito dúvida. Exatamente. Exatamente isso. A acne tipo. e calvície, hoje tem um monte de solução, né? Você, lógico que vai demandar um custo aí mais alto, conforme o caso, mas você tem solução. Agora, outros efeitos, né, podem não ter. Efeito dos esteroides, exemplos desses efeitos silenciosos causados por esteroides. Alteração no perfil lipídico, o cara altera o colesterol e ele não sabe, né? Porque Sim. o corpo não vai dar sinais. Sim. E alteração no hematócrito. Quais são as consequências de ter um perfil lipídico e hematócrito alterado no longo prazo? Acho que é legal falar. Sim, legal. O perfil lipídico, para quem não sabe, essa é a forma de falar colesterol e frações, né? As testosteronas não alteram o colesterol, isso é um mito. A testosterona, a molécula de testosterona, né? Não altera colesterol, seja gel, seja injetável, né? Agora, os derivados, sim, oxandrolol, estanozolol, dianabol, todas as outras coisas que usam, né, hemogenin, que usam aí também de forma manipulada ou de forma no mercado negro, esses alteram de forma consistente o colesterol, conforme a dose também. Então, às vezes, mulheres com doses mais baixas não alteram, mas homens que já vão usar para doses às vezes, acima de 20, 30 miligramas por dia, já começa sim a alterar. Então, o colesterol... Explica para a galera os possíveis efeitos colaterais do colesterol alterado no longo prazo. Tá. Então, o colesterol alterado. O colesterol bom é o colesterol que limpa a artéria, que é o HDL. E aí, esses hormônios derivados diminuem o colesterol bom. Eles diminuem o colesterol que protege a sua artéria. Então, o colesterol ruim, ele entope a sua artéria. E quanto mais alto o seu colesterol ruim, maior a deposição de placas de gordura na sua artéria. Então, o oxandrolona, a longo prazo, aumenta o ruim, aumenta o que entope e diminui o que desentope. Imagina o cara passar anos assim, né? Porque tem muita gente que usa oxandrolona como se fosse DCA, né? Que a gente escuta falar aí. Então, não, oxandrolona é hormônio tranquilo. É fraquinho, né? O oxandrolona é fraquinho. É fraquinho. O cara é bomba de mulher. Anos, bomba de mulher. E aí ela passa anos com aquele perfil de colesterol totalmente, né, no termo médico, aterogênico, né? Favorável, um ambiente favorável à deposição de placa de gordura nas artérias do coração. E o corpo não dá sinais. Pode dar sinal com uma dor no peito e você cai duro, né? Mas daí, se der sinal é porque o negócio já tá... se der sinal clínico... Você já tá fudidaço. Você tá já com... Aí vai para uma tomografia, um cateterismo, aí pode se encontrar realmente um bloqueio ali das artérias coronárias, né? E se esse é o grande... Seria um problema. Você falou de uma outra coisa ali... O hematócrito também é um colateral silencioso que a negada não se preocupa. A gente tá falando que o pessoal se preocupa com coisa que é simples de resolver e não se preocupa com coisas que o corpo não dá sinal e não é simples de resolver. E aí, na questão do hematócrito, aí sim, no caso, as testosteronas fazem mais isso, né? Já os derivados não fazem tanto. As testosteronas, sim, muito individual, é a minoria que faz, mas sempre vai 1 em 20 deve fazer. Tá? Em doses mais fisiológicas, tá? Em doses, vamos dizer, uma ampola de deposteron, protesto por semana. Um hormônio que se usa muito, até hoje em dia está se usando, que é as testosteronas mais longas, que é a Hormos. Até a dose padrão de bula faz o hematócrito muitas vezes aumentar. Então, o hematócrito é um marcador de anemia, né? Que é o mais conhecido. Se o hematócrito está baixo, pessoal, quer dizer que você está com alguma anemia. Se o hematócrito está alto, quer dizer que você está ao contrário da anemia. Anemia é pouco sangue. Policetemia é muito sangue. E muito sangue vai aumentar a sua pressão e pode aumentar a chance de trombose também. Tá? Então, e aí que sim, imagina o cara está com o hematócrito elevado, atrelado àquele colesterol alterado. Né? E então aí sim que com o tempo ele pode desenvolver algum problema do ponto de vista cardiovascular, né? Doutor, teve uma pergunta legal aqui também. Eu acho que a sangria, nesse caso, é a solução mais simples e eficiente, mas eu também desconheço. Existe outra solução para um hematócrito alterado? Só sangria. Só sangria. Ou
é que... Ou doar sangue. Mas aí, se ele tem que doar... Se é um cara que tem tendência, por exemplo, a fazer policitemia, porque na triagem dos bancos de sangue eles não aceitam, né? Então, já tem aquele hematócrito alto, não aceita. Então, tem que... Ele faz ou ele doa sangue até antes de fazer, né? Já faz uma doação constante e quem receber vai receber um sangue turbinado, né? E aí, agora, sangria também não, nada demais também. Tem alguns pacientes que fazem, tanto para algumas doenças, né? Você tem uma doença que faz aumento do hematócrito, que é se chama policitemia vera, e aí essa pessoa tem que fazer essa sangria. Ou, mais comum ainda, no uso constante de testosterona, né? Mas a sangria Então, resolve. a sangria seria uma solução muito simples que pode te livrar de uma trombose, mas você só vai saber se o seu hematócrito está alterado ou não fazendo o exame. Lógico, alguns demonstram clinicamente, o cara fica... muda o aspecto facial, né? Ele fica mais vermelho, por exemplo, muda o tom da pele, né? E isso é muito claro, né? No contrário, qual que é o aspecto clássico das pessoas bem velhinhas, mais brancas, né? Isso se chama anemia do envelhecimento. Por quê? Porque a deficiência de testosterona levando a uma palidez. Entendeu? Então, e aí o contrário. Então, o homem com baixa testosterona fica pálido. E o homem com baixa testosterona fica bem vermelhão também. Então, seria um sinal também. Você vê que eu não sempre fico vermelho. A minha testa se mantém todo vermelho. Mas meu hematócrito não sobe, cara. Eu até queria que o meu hematócrito subisse, porque o hematócrito também, pessoal, ele tem um lado bom dele. Ele capta oxigênio do meio ambiente. E então, se o seu hematócrito tá elevado, mas está normal, você está captando mais oxigênio, ou seja, você aguenta mais. Os ciclistas fazem muito isso. Os ciclistas, né, que ficou famoso Armstrong, mas no mundo aí do Endurance, se usa a eritropoetina, que é a EPO, para aumentar o hematócrito, e esse hematócrito mais elevado capta mais oxigênio, ou seja, o cara aguenta mais. E eles treinam em altitude elevada também? Para isso também. Mas aí, se o cara não mora num lugar de altitude elevada, ele compra o EPO. Tá? Então, tem muito cara que usa o EPO e aplica e aumenta o hematócrito também. E aí ele aguenta mais. E esse é um dos motivos da testosterona ser doping também, né? Porque ela não só vai melhorar a sua capacidade física, muscular ou de recuperação, mas ela também pode ajudar você acabar ajudando na capacidade cardiovascular até certo ponto, né? Quais exames devem são os principais para os hormonizados e de quanto em quanto tempo deve se fazer? Lógico que pode variar, né, conforme a individualidade, né, conforme doenças pregressas das pessoas, mas vamos falar os mais básicos, né, porque também para tentar não encarecer demais ou complicar demais a vida. Todo hematócrito, né, então hemograma, né, seria o que identifica perfil lipídico, né, o colesterol, né, marcadores de agressão do fígado, né, então TGO, TGP, gama-GT, né, estendendo mais, se o cara tem um convênio melhor, tal, se tem uma condição melhor financeira, pode incluir aí fosfatase alcalina, bilirrubinas, tá? Função renal, né, exames básicos, né, ureia, creatinina, também pode ser avaliados. Aí entra nos hormônios, testosterona vai saber que vai estar alto, né? Então, mas eventualmente testosterona, o estradiol, acho, até se for para escolher entre dosar testosterona e estradiol, prefiro no homem principalmente dosar o estradiol, porque aí você vai ter uma ideia do total de aromatização, né? E o que mais aí? Um exame que eu acho bem importante, muitos poucos falam, é os marcadores de coagulação, que é um exame de custo muito baixo, que é o coagulograma, ou simplesmente o TP, que é o tempo de protrombina. Então, alguns hormônios eles também vão alterando fatores de coagulação, tá? Por isso que mulheres também têm mais trombose usando anticoncepcionais, né, que alteram esses fatores de coagulação. E de quanto em quanto tempo, Roberto, você aconselha fazer exame? O cara que faz uso contínuo, ou a mulher, né? Vamos dizer que pelo menos aí a cada de 3 a 6 meses aí vai conforme o que você já viu que acontece no seu corpo, né? Se você realmente já fez o exame e você tem uma tendência a fazer um hematócrito sempre alto, o cara vai ter que ter uma periodicidade maior, não. O meu, por exemplo, não sobe, né? Então, eu faço, né? Porque eu tenho facilidade de fazer, mas o meu eu sei que não sobe. Então, a pessoa, os médicos mesmo que acompanham isso, eles vão sabendo o quanto fica aquele exame naquela pessoa. Acompanhamento, né?
uma pessoa que tem um histórico também ligado, alguma coisa que te remeta a isso, né? Uma doença mais... O cara já teve uma hepatite ou coisa parecida, você vai fazer um exame com mais frequência desses marcadores do fígado, né? Então varia um pouquinho, né? Outra polêmica aqui também, hein? O pessoal acha que o cortisol é o hormônio do estresse, que é ruim o cortisol. Isso daí eu acho que é legal explicar também. Sim, sim. O cortisol é um hormônio importantíssimo para o corpo. A gente faz um pico de cortisol quando a gente acorda para ter disposição. Então, o cortisol, você saiu para a luz, pum, o cortisol aumentou. Aí, ao longo do dia, o cortisol vai caindo, entra à noite. Melatonina sobe. Então, cortisol, melatonina. Então, o cortisol ele tem sua importância, né? Ele é anti-inflamatório, ele modula a imunidade, né? Ele te dá essa disposição matinal. Você tem milhões de funções do cortisol. Então, as pessoas ficam achando, não, o cortisol tem que abaixar, tem que abaixar. E se você abaixar demais o cortisol, na verdade, você fica fadigado. E os hormônios utilizados no meio da estética hormonal, do fisiculturismo, acabam sendo todos anti-cortisol. O GH diminui muito cortisol, o T3 diminui muito cortisol, o estanozolol, um dos motivos atribuídos ao estanozolol por queimar gordura é por bloquear demais cortisol. Entendeu? Então, todos esses hormônios acabam sendo já anticortisol. Já é muito difícil um cara que usa esses hormônios terem cortisol alto, que fica assim, né? Nos Estados Unidos você vai, às vezes, naquelas lojas, você vê lá cortisol blockers, tipo, algumas coisas que bloqueiam cortisol, porque na mente das pessoas, quanto menos cortisol, melhor. E isso não é tão verdade assim. Na verdade, quando a gente fala de hormônio, é ruim, alto demais e baixo demais. Sempre, né? Exato, isso aí. Só pegando um gancho, vamos falar um pouquinho do estradiol, que é um exemplo disso. O estradiol alto causa alguns problemas. O usuário de testosterona tende a ter um estradiol um pouquinho mais alto, e se ele tiver muito alto, ele vai causar aromatização, vai causar ginecomastia, mas se ele tiver muito suprimido também, ele vai prejudicar na queima de gordura, ele vai prejudicar na libido, na ereção. Sem dúvida. Eu acho que é um bom exemplo. Sem dúvida. Tanto no homem quanto na mulher. Na mulher, mais ainda, né? Então, a gente está falando muito também do estradiol no homem, mas também é o grande hormônio que, assim como a testosterona faz você ter essa angulação de rosto aí, um queixo mais proeminente, né? Ter essa massa muscular toda, o estradiol faz as características femininas. Então, e isso é uma coisa legal que eu lembrei de falar, que as mulheres que ficam também demonizando o estradiol, se ela bloqueia demais o estradiol e fica com muita testosterona, ela vira homem. Né? A chance dela masculinizar, né? Aliás, as mulheres trans, os trans que querem virar, né, fenotipicamente querem ficarem masculinos, ficarem homens, eles fazem exatamente isso, né? Diminuem o estradiol e ficam usando muita testosterona. Você acha que o estradiol é um hormônio que está tanto quanto ou mais relacionado com a libido do que a própria testosterona dos homens, ou não? Eu acho que os dois têm sua importância. Os dois têm sua importância. É tão importante quanto? Tão importante quanto. É que muito, né, se achava que quanto menos estradiol, melhor, né? Mas não, como eu disse. Agora, o excesso de estradiol também pode diminuir o libido. Né? Então, eu já vi, como é muito comum você ver homens usando por conta da testosterona, e muitos acabam não usando nenhum bloqueador o medicamento que diminui o estradiol, você vê esses caras com baixa libido porque o estradiol está 2, 3 vezes o valor normal, né? Então é muito mais aí sim o estradiol alto, né? Fazendo uma diminuição de libido no homem. Suprimido é BO e ele muito elevado é BO. Além para libido, o clássico, né? Ginecomastia. Né? Ginecomastia e aquela cinturinha, né? Por que a mulher perde um pouco o corpo violão com a testosterona? Porque o homem, uma das características da testosterona é não fazer a deposição de gordura nos flancos. Né? A mulher ela evolutivamente ela produziu estradiol para o quadril abrir, então a gente acha sexy uma mulher corpo violão. Né? Então o estradiol é responsável pelo corpo violão que as mulheres às vezes desejam. Então, o estradiol, se o homem com muito estradiol também, ele pode passar a ter um corpo violão. Né? Além da ginecomastia. Tá. E o uso de anticoncepcional em mulheres também, então, pegando esse gancho, pode favorecer o acúmulo de gordura nessa região, ou não? Por conta do estrogênio, né? Sim. Pode favorecer o acúmulo de gordura. Pode. Bloqueia. Muitos vão fazer
bloqueio completo de testosterona, né? Você vai pegar alguns anticoncepcionais, deixam a testosterona indetectável, né? E ela está usando um estrogênio exógeno. Talvez não seja tão a ponto de causar isso, porque vai bloquear a produção de estradiol dela, mas está vindo estrogênio de fora. É como se ela estivesse compensando um pouco, entendeu? Então talvez não seja tão importante a ponto de causar essa alteração, entendeu? O que vai mais se ver com os anticoncepcionais são mulheres que têm diminuição importante da libido por bloqueio da testosterona, né? Vão ter diminuição de performance física, menor capacidade de ganho de massa muscular, menos força, menos bem-estar geral, né? Tem estudos mostrando que mulheres com anticoncepcionais têm mais depressão, né? E muitas é nítido a queixa sexual, aí sim por conta do bloqueio de testosterona. Eu sempre falo aqui para a menina que quer simplesmente evitar uma gravidez indesejada, usar o anticoncepcional é um preço muito alto. Ela poderia ter algumas alternativas, tipo DIU de cobre, que cumpriria a missão com muito menos Sim. malefícios. Sem dúvida. Ou muito menos possíveis efeitos colaterais. Não, sem dúvida. Ainda mais isso veio se falando, veio se sedimentando nos últimos anos. Quando eu comecei a trabalhar com isso, mais ou menos em 2010, cara, ainda era muito difícil você falar sobre DIU de cobre, DIU Mirena, era um tabu, não, mulheres que não engravidaram não poderiam usar esse tipo de anticoncepcional. E se tinha uma apologia, até por costume mesmo, de todos os médicos, não, anticoncepcional hormonal, tipo, pílula. E aí a gente foi, mas poxa, olha a alteração hormonal que faz. E agora ficou muito mais, né, aceito. Que bom. Eu acho que os próprios ginecologistas eu vejo já colocando, muito mais abertos a isso. Né? Cara, não tinha, em 2012, 13, não tinha quem colocasse. Tipo, as minhas pacientes não conseguiam colocar porque os caras não aceitavam. Não, como assim? Vai ser anticoncepcional. Aí, hoje em dia, você já vê várias colocando por conta desses benefícios realmente de você não ter o bloqueio hormonal, né? A pílula você viu que aumenta a chance de trombose, então é um fator de risco a menos, né? Então, pode-se usar. E o Mirena é uma opção boa também, tá? O Mirena, apesar de ter hormônio, a ação é muito local. O DIU Mirena, ele tem a vantagem da mulher não menstruar e não engravidar, e não faz um bloqueio central hormonal. Então, ela continua com toda a fisiologia hormonal acontecendo no corpo dela. Muitas até... E como que é esse efeito local? Como que evita Deixa eu mudar a pergunta. Como que evita a gravidez? Não. Como que o DIU Mirena consegue agir só no local? Ele não vai para o sistema inteiro? Olha, realmente é uma excelente pergunta, cara. Porque realmente é de se esperar que qualquer... Né, se você usar um colírio com a fenilefrina, que é muito usado, isso cai na corrente sanguínea. Então, era de se esperar que um progestágeno, que é um hormônio que está no DIU Mirena, fosse cair na corrente sanguínea. Porém, depois de ver, acho que talvez uns 300 exames de mulheres usando DIU Mirena, eu asseguro que não faz bloqueio central, porque, cara, não muda nada. Eu tenho pacientes assim, muitas pacientes. Eu indico muito Mirena. E elas vêm aí, tipo, antes de colocar, depois de colocar, não muda o perfil hormonal. O que acontece, às vezes, é não aceitar. Assim, não aceitar, tipo, hoje mesmo. Uma paciente médica, antes, a primeira consulta comigo foi hoje, ela contou que ela colocou Mirena uma vez, ela teve muita cólica, ela tinha muito escape, ela tinha sangramento mesmo com Mirena. Ou seja, ela não teve os efeitos... Minha irmã teve rejeição também. Então, isso acontece, tá? Mas no quesito hormonal, e por isso que os efeitos, muitas vezes os efeitos aí do escape, por exemplo, é porque não fez o bloqueio, né? Então ele não foi tão potente quanto o anticoncepcional hormonal que faz o bloqueio total, entendeu? Então essa ação, então realmente na prática ele faz o bloqueio local, cara. Isso que eu acho muito bacana do Mirena. Mas não existe uma explicação de como ele não vai ter uma ação sistêmica. Isso não é conhecido? Possivelmente porque a quantidade do hormônio que está nele na corrente sanguínea não é suficiente para bloquear o FSH-LH no cérebro. É que nem você pegasse 10 miligramas de testosterona gel e você aplicasse. Você não ia suprimir seu eixo. Entendeu? Então, aquela quantidade de hormônio... Se ela fizer uma... Aqui não vai ter um exame que dosa o derivado, né? Porque não é progesterona. Mas vamos dizer que tivesse uma forma de dosar aquela substância
possivelmente ser encontrada aquela substância no sangue. Fato. Mas aquele nível não suprime a produção hormonal. Deve ser essa a explicação. Insulina. Insulina? Você tem experiência com ela? Como é que é? Como é que você vê ela aí? Nunca usei. Pelo que eu conheço, só vale a pena se for acompanhado de altíssimas doses de GH. E dizem que é um hormônio anabólico, mas na prática, o cara que toma só insulina fica gordo, não forte. Então, eu acho que não vale a pena e acho que é muito perigoso, né? Porque se o cara não tiver muito bem orientado e entender a conta de quanto ele precisa comer de carboidrato para cada UI de insulina que ele usou, ele pode empacotar. Dormir, inclusive. Sem dúvida, sem dúvida. Junto com o T3, talvez seja outra grande causa de morte no fisiculturismo, seja o uso de insulina também, porque a insulina é um hormônio que abaixa o açúcar no sangue, né? Usada para diabéticos, e a insulina é um hormônio que estimula o estoque de energia, tanto em forma de músculo como em forma de gordura, né? Então, esse é o raciocínio de quem usa, né? Isso é fisiologia até da obesidade, tá? Porque o cara vai comendo demais também, e aí ele estimula demais a insulina, aí ele até, você vê que muitos obesos são fortes, né? O cara tem uma massa muscular grandão, mulheres também, às vezes tem uma coxa bem grande, né? Glúteo grande, tem uma estrutura muscular grande, que falava do osso, né? Que tem ossos largos, não é osso largo, é massa muscular mesmo, com gordura por cima. Na verdade é isso, não tem nada de osso largo, né? Tipo, são pessoas, são endomorfos, né? Que tem uma capacidade grande de anabolizar, então são fortes com gordura por cima, por conta da insulina. Então o cara que quer ficar forte, ele usando insulina, ele vai usar insulina e vai sair comendo, né? Só que se ele errar a dose, que nem você falou, é milimétrico, ele faz uma hipoglicemia severa, né? Entra em coma e realmente a hipoglicemia quando eu trabalhei para o socorro há alguns anos, e quando você se defronta com, você não sabe do caso, um cara entra apagado no PS, não tem ninguém para falar o que aconteceu. Por exemplo, foi achado na rua, o cara entrou no PS. Você tem lá uma ordem, as maiores causas de parada cardíaca e que são reversíveis, né? Uma delas é a hipoglicemia. Então, se você entrar apagado sozinho no pronto-socorro, os caras vão enfiar muitas vezes vão ver sua destra para já ver se você está com a glicose baixa, para já não fazer uma glicemia, porque fazendo aquilo você pode reverter, entendeu? Ou seja, a hipoglicemia é causa básica de parada cardiovascular, parada cardiorrespiratória. Entendeu? Na prática, Roberto, a combinação GH-insulina foi o que iniciou a era freak do fisiculturismo, que foi do Dorian Yates. Então, conhecido por mecanismo desconhecido, essa sinergia transformou um físico que era estético, bonito, em aberrações. Entendi. Mas, é isso que eu falei, parece que só vale a pena, entre aspas, usar com altíssimas doses de GH, e o cara que usa sem altas doses de GH, mais ganha, na prática, mais ganha gordura do que músculo. Então, eu tenho uma leve experiência com insulina em pessoas muito magras, tá, entendeu? É discutida muito no meio do anti-envelhecimento o uso da insulina em pessoas mais velhas, porque também está a sarcopenia do envelhecimento, né, quando vai perdendo massa muscular, também está linkada à diminuição dos níveis de insulina. Então, não se adiantaria só ficar também dando esteroides para essas pessoas mais velhas. Então, a insulina poderia ter um papel. O problema é o risco, né? Mas eu já peguei pacientes muito ectomorfos, muito magros, com a tendência até depressão, baixa autoestima importante, por ser muito magro, né? E sem nenhum outro problema de saúde. E que passaram se usou a insulina com bastante controle e tiveram ganho. E essas pessoas muito magras, elas têm pouca gordura também. Então é até benéfico para elas, entendeu? Fica até melhor ganhar um pouquinho de gordura. Exato, porque tem muito pouco músculo e muito pouca gordura. Então a pessoa fica muito pequena. E para o homem isso é péssimo para a autoestima do homem. Se é um homem baixo, muito magro, cara, infantiliza o homem, né? Então essas pessoas acabam também tendo problema de autoimagem. E a insulina pode ajudar muito a melhorar essa bem usada, né, cara? Não dá para usar por aí, realmente tem que ter alguém que conheça bem isso aí, né? É legal aquilo que a gente discutiu, né?
tem coisas que a gente tem que sempre analisar o contexto. Porque, às vezes, o mesmo assunto, eu estou pensando no lado do fisiculturismo, onde geralmente o pessoal faz abuso. E você, como médico, está pensando no lado de otimizar, aquele exemplo que a gente está falando da tireoide, né? Mas eu acho que a ideia, inclusive, eu acho que o grande motivo da gente estar fazendo essas lives é exatamente esse, né, Cadu? A gente quer mostrar os dois lados que tem, né? E aqui a ideia não é mostrar e condenar ninguém, né? E até que ponto é seguro não é, o que tem que fazer para ser seguro, e mostrar o outro lado também, né? A discussão nossa, eu médico, você aí também nesse lado, mostrar esses dois, né, lados aí da moeda. Teve uma aluna minha que pediu para você falar um pouquinho sobre gestrinona. A gestrinona ficou na moda agora, né? Todo mundo ficou atribuída aí ao chip da beleza, uma bela estratégia de marketing de alguns médicos aí, alguns anos atrás, para popularizar, né? Porque é lindo, né? Escutar chip da beleza, né? É como se vocês falassem oxandrolona da beleza, né? Tipo, mais ou menos isso. Tipo, estanozolol da beleza. A gestrinona é um esteroide, né? Derivado de testosterona, tem um pouco de ação progestogênica, mas vai ter ações muito ligadas ao ganho de massa muscular, pode ter ação ligada à queima de gordura. Então, só que a gente sabe o quanto que esses hormônios também podem, se a pessoa não se ajudar, ela não vai ter efeito nenhum. Então, quando eles chamaram de chip da beleza, as pessoas já foram, poxa, vou usar aquele chip e vou já me ter aquela transformação corpórea maravilhosa. Esse foi o primeiro erro do tal do chip da beleza, né? Na verdade, um grande erro é botar muita fé no hormônio. Exato. Putz, falou tudo. Perfeito. Eu sempre falo assim, cara, o hormônio é o turbo. Você precisa de um carro para correr. Com o turbo, você pode ir mais rápido, embora você vai correr mais riscos. Mas o cara, às vezes, ele quer comprar o turbo, ele quer colocar o turbo num Fusca velho, sem freio, sem embreagem, sem porra nenhuma. Ou nem tem o carro ainda, né? Nem tem o carro ainda. Tipo, ele quer comprar o turbo antes do carro. O turbo antes do carro. Esse cara, eu sempre falo, esse cara, ele não falou vai longe. Não. Analogia perfeita. Analogia perfeita. Eu acho que assim, ó, o cara que responde naturalmente bem com o hormônio, ele vai ficar ótimo. O cara que já tem uma resposta ruim sem hormônio, com hormônio ele não vai ficar bom, ele pode ficar menos ruim. Sim. Mas eu sempre falo que é um potencializador, vai potencializar o que você está fazendo na dieta e treino. 10 vezes 10 é 100, 0 vezes 0 é 0, né? Sim. E a gestrinona, né, como oxandrolona, como outros hormônios desse tipo, Ricardo, tem mulheres que respondem bem, né? Tem pessoas outras que não respondem, né? Então, não dá para falar, nossa, mas é um hormônio esteroide. A vantagem dele que está se vendo por fazer o efeito anticoncepcional, né? Usando um hormônio masculino, né? Mais da linhagem, ou seja, a mulher conseguiria não ter um hormônio que ela bloqueia a menstruação, porque muitas não querem menstruar mais. Então, ela não menstruaria mais, ela não, né, estaria infértil durante o uso e ela ainda teria um ganho físico. Entendeu? Então, por isso que também pode ter seu benefício, né? Mas o que se viu é que nem todas respondem bem. Você vai estar lá com o hormônio implantado em você, você começa a ter colaterais, você começa a ter acne, queda de cabelo, você está com implantado em você. Fazer o quê, né? Já é. Exato. Aí vai ter que sempre só usar os medicamentos que tratam as consequências e você fica sem a chance de eventualmente até diminuir dose, que né, quando a mulher está tomando, suspende, né? Realmente deu um problema, poxa, vamos diminuir dose, vamos suspender. Fica mais fácil. Eu acho que essa é uma vantagem de você não ter o chip. A vantagem de ter o chip é uma facilidade, né? Tá ali implantado, né? Então, o chip de estradiol, por exemplo, em mulheres na menopausa é uma grande vantagem. Então, tem que sempre... testosterona. A testosterona se usa em homens. Aí, o chip de testosterona em homens é um efeito muito abaixo, né? Tipo... Doutor, essa é uma pergunta que eu queria fazer. Aliás, eu tenho duas perguntas particulares. O chip da testosterona, ele vai liberar testosterona. A testosterona que você administra é a mesma testosterona. Testosterona é testosterona. Sim. Qual seria a vantagem de colocar o chip de testosterona sobre a aplicação sem falar de conforto? Se a gente está falando do mesmo hormônio, de uma dose controlada, que vai dar os mesmos efeitos e ligar no mesmo receptor, só que um custa 5 pau e uma ampola de deposteron custa 15 reais. Qual que é a vantagem do chip? Agora, é uma pergunta minha. Tirando o conforto, cara. Conforto caro. Conforto caro, Conforto caro.
não há necessidade de fazer uma terapia pós-ciclo, porque não bloqueou. Isso não bloqueou quer dizer também que não vai ter efeito positivo. Nossa, legal, não usou para nada. Então, Então, você calma vai aí, ver. o chip não bloqueia o eixo? É que nem o gel, muitas vezes não. Ou se bloqueia, Ricardo, faz um bloqueio muito singelo, em que mesmo quando ela vai saindo do corpo, porque vai saindo do corpo e aquilo vai voltando, entendeu? Então, Entendi. acaba sendo um pouco O desmame o desmame, automático. essa pode ser uma vantagem, tá? Até isso até acontece com a libido, com a hormonas, que são testosteronas mais longas. O Mas, ó, desmame, doutor, desculpa, mas você conseguiria fazer um desmame com administração intramuscular também, certo? sim, sim. Só Um que dá um pouquinho desmame mais. bem Sim, cauteloso? sim. Mas vai dar um pouquinho mais de, né? O cara vai ter que Trabalho. espaço, mais de trabalho, sim. Mas a grande vantagem das testosteronas mais curtas, Ricardo, é que o que é perceptível é que essa variação que faz a resposta que a gente quer. Entendeu? Então é a subir, descer, subir, descer, subir, descer, que faz você ficar mais forte, que faz você queimar gordura, que faz você ter mais disposição, que faz você ter mais libido. E que é o nível muito estável do hormônio, num primeiro momento pode até ser bom, no primeiro mês, você tinha um nível X, aumentou 50%, aí você, pum. Depois daquilo lá, virou uma normalidade. E aí todos aqueles efeitos positivos, isso é muito, eu vejo muito isso acontecendo no chip, hein? Tem um ganho, Você para de sentir, né? inclusive no chip de gestrinona. Não tem mais efeito sexual, não tem mais efeito no físico. Por quê? Mas Porque isso não é só com hormônio, né, Roberto? Você vê com pré-treino. Você toma pela primeira vez e dá falou um puta tudo, de efeito. falou tudo. Aí, depois de um mês, você toma e não tem mais nada de efeito. Exatamente, exatamente. O corpo se adapta. E na testosterona, então, o efeito, porque quando a gente começou a estudar essas questões, né, alguns congressos que eu ia nos Estados Unidos, o pessoal falava como malefício, né? Ah, não, o problema das testosteronas mais curtas é o efeito roller coaster, que os americanos falavam que tipo é o efeito montanha-russa, né? Que isso seria uma grande desvantagem da testosterona injetável, né? Das testos curtas, como as mais comuns que no Brasil depois terão o Droteston e tem o Nantato, que o pessoal usa no mercado negro, mas Propionato. propionato, Bastante que é mais na finalização. é. E aí o efeito roller coaster seria um grande problema. Mas, na verdade, o que a gente vê de benefício que a gente está buscando em relação à nossa composição corporal é o efeito roller coaster que faz. Entendeu? Então aí o Entendi. cara está usando a testosterona e aí não tem o gorro, mas também não sentiu nada. Então adiantou o quê? Né? Então, então você vê que, ok, né? Lógico que não vamos generalizar, pode ter pessoas que se beneficiaram mais, né, que outras, mas o chip, né, ele se assemelha muito ao que acontece com o gel. Então, quantos você não escuta falar do gel? As pessoas têm resultados tão significativos no que tange, melhora de forma física substancial. Então, um cara que quer Ó, ganhar. eu percebo o gel em homens pouco efetivo, em mulheres já vi até suprafisiológica com gel. Então, é a mesma coisa. Mas eu não sei, até assim, efeito estético, eu não sei até onde. Então, você vê que o efeito é reduzido, né? Então, Até isso porque tem, o efeito da testosterona no músculo é dose dependente, né, Roberto? sem dúvida. Mas, e até intensidade do hormônio dependente. Né? Então, ok, será que se um cara aplicasse, sei lá, 10 androgel, o androgel tem 50 miligramas, ele pegasse 10 sachês e passasse todos os dias, será que ele teria um ganho muito maior? Essa intensidade da entrada não me parece que faria um ganho mais importante. Às vezes ele está usando uma dose que seja de 200 miligramas do sachê de testosterona, seria menos eficiente para ele ganhar massa muscular que 200 miligramas de deposteron por semana. Né, se ele usar, vamos dizer, 1 grama semana de androgel, talvez o ganho dele seja inferior a 200 miligramas de deposteron. Entendeu? Por quê? Porque é a intensidade que vale. Essa é a grande questão. Né? Isso no exercício, no próprio treino. Por que você muda de treino? Porque você adaptou o seu corpo. Né? Então você está ali treinando, você tem que mudar variáveis, tem que mudar a intensidade, mudar aí o tipo de exercício. Né? Então, isso acontece no hormônio também. Né? Roberto, acho que eu queria abrir para eles aqui, responder algumas perguntas deles. Pessoal, Só fica de olho aí que eu acho que daqui a é, pouco vai acabar a live e a gente então, não consegue salvar, hein? qual Eu que é acho o que tema? aí Eu não sei ver tempo. a gente começou são 8h50, acaba por volta das 8h55.
Então, galera, acho que já vai É, ficar mais é, assunto aí. Faltou falar de texto. Ih, faltou é, algumas coisas, mas acho que é. a gente fica com o assunto para a próxima, hein? Também. Porque Podemos. a última a gente não conseguiu salvar. Então, eu acho que vai ser legal a gente salvar. Vamos fazer isso, cara. Daqui 2, 3 semanas a gente marca outra aí. Vamos destrinchar esse papo legal, né? Dá quórum para bastante coisa. Roberto, eu queria agradecer Legal, muito a oportunidade que você me dá de estar falando aí abertamente, sem legal. censura, a realidade, ensinando, deixando as pessoas aí, os nossos seguidores, com mais informação para tomar melhores decisões. Com A nossa certeza, intenção com aqui certeza. nunca é estimular ou desestimular o uso, é simplesmente fornecer informações para que eles tomem as decisões que eles achem Sem melhores. dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Não façam as Perfeito, cagadas que perfeito, perfeito. Que já fiz no muitos já passado. fizeram e que já mostraram que são cagadas, né? Então, a história mostra, né? Muita coisa Não e achem que é esse milagre, às vezes, né? Que é, todo mundo acha. sem dúvida, sem dúvida. Aquela sua analogia ali foi perfeita. Eu acho que é a grande ideia dessa nossa conversa é mostrar, né? Se você, como é que você falou ali do turbo ali, que É um se não, turbo, cara. é o turbo, você não Você não tiver, precisa de turbo para correr. Você precisa de um carro para correr. precisa de Com um turbo carro, você né? vai mais rápido, mas você corre mais risco. Mas risco de E tomar, turbinar um Fusca vai continuar uma bosta. desde tomar uma multa que custe R$ 100 até morrer no acidente, né? Então, eu falo assim, cara, então faz o seguinte, prepara seu carro antes, coloca o freio, a suspensão, porque se turbinar uma Mercedes, não vai ter o mesmo efeito turbinar um Fusca que não está preparado para receber aquilo. O Perfeito. cara vai aproveitar muito pouco. Obrigado. Samuel, pessoal, valeu, obrigado. Qualquer Valeu, coisa, pessoal. mandar uma Obrigado. mensagem pra gente aí. Falou, Falou. pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Calma aí, Roberto.